Crochê de R$10. E aí, gente? Selma, você vai vender crochê a R$10? Gente, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema que tá rolando aí, um tema muito atual, né? Aqui na nossa plataforma, não só na nossa plataforma, como em outras plataformas também está sendo bastante comentado. E eu, como uma criadora de conteúdo, também vim comentar sobre esse assunto, né? Mas não se tratando de valores, né? Eu quero tratar sobre outro tema por trás do valor, que é o marketing, a estratégia de marketing utilizada por essas artesãs grandiosas aí. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a estratégia de marketing do crochê barato, né? Do crochê que é bem falado aí, que está na boca do povo. Então vamos lá papear sobre isso hoje. Oi gente, eu sou a Selma, artesã aqui responsável por esse canal, Selma Rosa Atelier. Sempre trago aqui vídeos de vlogs, rotinas, né, com crochê, vídeo de temas também, e de bônus sai até alguns tutoriaizinhos aí pra vocês. Mas hoje o tema é crochê de R$10, gente, tá todo mundo falando sobre esse tema aí, né, tá bem engajado, o povo tá comentando, e eu, como uma criadora de conteúdo, também vim falar sobre o crochê de R$10, mas como eu disse no começo, não sobre o valor dos R$10, tá, gente? Mas sobre a estratégia de marketing utilizada aí por trás do valor. Não que as meninas não vendam, dá pra ver que vende muito, embala, né? Vende, mostra vendendo, mostra enviando. Não, mas eu não quero falar sobre relacionado a preços e sobre o valor do crochê, né, gente? Cada um vende a quanto quer o crochê. Acho que ninguém tem que se meter com isso. Esse não é um vídeo para falar sobre isso, sobre valores, né? Tem até muitas artesãs aí criticando quem tá vindo falar sobre esse tema, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, a plataforma, ela gosta disso, tá? E as meninas que produzem esse tipo de conteúdo também gostam de estar na boca do povo, tá? Porque elas fazem isso também por engajamento, não se iludam, tá, gente? Que vocês ficam assim, vocês estão comentando, ganhando engajamento em cima do tema. A gente tem que comentar sobre temas atuais, tá? E o tema mais atual que tem é o crochê de R$10, tá? Então a gente, como criador, tem que estar atento ao que se está falando aqui nas plataformas, e isso é o tema mais atual do momento. Então não se ilude falando, achando que só tem vídeo com capa de crochê a R$10. Só tem vídeo falando sobre isso. Gente, é o tema atual. Como criadoras, a gente também pode vir comentar sobre temas atuais, né? Tem pessoas que falam só sobre atualidades, né? Da vida, né? Atualidades da vida ou atualidades do nicho dela, né? Então a gente também está comentando sobre as atualizações aí do crochê. E não se engane, porque você não colocou uma capa escrito crochê de 10, você também não está nesse meio, porque você falou no seu vídeo sobre o tema. Você também falou o vídeo inteiro sobre o crochê de R$10. Defendendo, sim, as meninas, né, mas falou sobre o tema, tá, gente? Então é um tipo de hipocrisia, falar assim, todo mundo tá fazendo um vídeo sobre isso, mas o seu vídeo tá falando sobre isso, sobre o crochê, né, sobre os R$10. Mas vamos largar essas falações aí de lado, né, que a plataforma está aqui para isso, né, pra gente comentar mesmo, né, e as meninas postam realmente para isso, para ter um engajamento. Vamos falar sobre as estratégias de marketing, gente. O que tem de marketing por trás disso, né? E um marketing muito bom, por sinal, né? Vocês já repararam, gente, que algumas artesãs cresceram muito nas redes sociais vendendo essas peças de crochê com um valor mais baixo? A gente vê bastante por aí, né? E eu não quero falar hoje, como eu disse, sobre o crochê de R$10, se é certo ou se é errado. Nem devemos discutir sobre preço, né? Cada um tem seu preço, cada um faz seus cálculos, elas já mostraram que ganham com isso, né? Eu quero falar, gente, sobre o conhecimento que existe por trás dessas vendas. Então, muitas dessas artesãs, elas cresceram nas redes sociais assim, tá? Elas cresceram com esse boom da polêmica. Eu quero falar sobre esse conhecimento que existe por trás dessas vendas. Muitas dessas artesãs cresceram assim nas redes sociais, sabe? Elas pegaram o time e aprenderam na prática o que funciona. Elas entenderam as redes sociais, gente. Muitos começaram quando o Instagram, o Facebook, TikTok, o YouTube ainda estavam crescendo. Então, elas aprenderam junto o que funciona e o que não funciona. E foram crescendo junto com eles. Elas foram testando e vendo que funcionava. Postavam uma coisa, não funcionava. Aí modificavam. Aí foram testando, postavam outra coisa e funcionava. Aí mudavam. Aí postavam outra coisa, dava outro resultado. E com o tempo elas foram aprendendo, e assim que deve ser, né? E hoje, gente, depois de muito tempo, muitas sabem bem o que falar, o que mostrar, como aquele assunto vai impactar, o assunto que vai dar engajamento,
tá? Que vai dar muito comentário, que vai dar muito replicação, muito hater, porque hater também engaja, tá? Elas entenderam o próprio público delas, elas entenderam o nosso nicho, que é o nicho das crocheteiras. Elas sabem quais assuntos chamam mais atenção, quais vídeos geram mais comentários, compartilhamentos, visualizações. E elas sabem que nesses vídeos vai ter gente. Vai ter muito hater, mas vai ter muita gente defendendo também, que é o caso dos vídeos que a gente faz, defendendo que ninguém deve se meter no valor de ninguém, que cada um vende o crochê por quanto quer, né? Então elas sabem disso, gente. Elas não fazem os vídeos à toa, tá? Elas não fazem assim, coitadinhas, ela recebeu muito hate. Não, elas cresceram assim, elas cresceram com um crochê de R$20, tá? E viram que deram muito certo e continuaram replicando. É assim que as plataformas são, gente. Quando você fizer um vídeo, der muito bom, você tem que replicar aquilo. Você já encontrou seu público, né? Mas será que esse público é o meu público? Já de antemão não é meu público, tá, gente? Mas eu admiro muito a estratégia delas, tá? Admiro muito, porque além das vendas, além do muito que elas vendem na quantidade, elas ganham com engajamento, porque elas sabem muito bem o que elas trazem para as redes sociais, tá? Elas sabem muito bem que engaja, elas sabem muito bem que através de engajamento o perfil cresce, vem aí os patrocínios, né? Tanto de etiqueta, linhas, patrocínio de tudo que vocês possam imaginar, gente. Elas são muito grandes, elas cresceram muito. Então, elas sabem muito bem que esse tipo de vídeo é bom também para elas, tá? Então, não tem ninguém coitado, falar, coitados, estão hateando. Assim, quem perde tempo é os haters, né? Que vão lá ficar falando, metendo hater, né? Perdendo tempo em vez de estar crochetando, de estar vendendo, porque elas sim estão vendendo, estão crochetando e estão ganhando no engajamento, tá? Porque hater também dá engajamento. Então, elas entendendo o público dela, elas sabem quais assuntos vai chamar a atenção, quais os vídeos vai gerar mais comentários, né, compartilhamento, como eu disse. Isso, gente, é conhecimento de rede social. E elas sabem muito sobre rede social, isso a gente tem que aprender muito com elas, né? Elas sabem, gente, o que está em alta. Elas já sabem o que vai dar bom para elas. Esse assunto não vai dar muito bom, esse assunto vai dar muito bom. Outra coisa que a gente pode aprender com elas é observar o que as pessoas estão falando, né? Elas estão sempre bem faladas, gente. Elas estão sempre nos assuntos mais comentados, estão sempre falando delas. Então todo mundo conhece. Quem não conhece vai ver um vídeo de hater ou vai ver um vídeo assim de alguém comentando e vai lá procurar saber quem é a pessoa. Chegando lá, elas vão gostar do que viu. Por quê? Porque elas são autênticas. Elas falam o que realmente elas acham. Elas não medem palavras, não ficam segurando palavras, não ficam pisando em ovos. Elas são assim. E conseguem um bom público, muitas pessoas que gostam delas, né? Porque elas são autênticas, às vezes falta autenticidade, né? Sabe, então tem que fazer vídeo de polêmica para dar certo. Não, gente, não é vídeo de polêmica. Através da polêmica, elas mostraram quem elas são. São artesãs espetaculares, que vendem muito, que crochetam muito, são as máquinas crochetantes. A gente aprendeu com a garra que elas têm. Elas não desistem, elas estão sempre trabalhando, gente. Elas trabalham muito. Quem acha que não, elas trabalham muito, porque além do crochê, elas estão sempre pensando. Pensando em conteúdo, pensando no que postar, pensando no que vai dar bom. Então, sempre ali na atualidade, vocês achando ruim de quem tá fazendo o vídeo comentando. Tem que achar ruim de quem tá comentando mal. Não de quem tá vindo falar sobre atualidades, né? A gente tem que estar aqui comentando sobre as atualidades do crochê. A gente tem que estar ligado no que acontece no mundo do crochê também, tá? Não é só vídeo passo a passo não, tá bom? A gente tem sim, gente, só vídeo passo a passo, né? Só vídeo de determinados assuntos e pessoas que não querem se envolver em polêmica. Mas um vídeo você comentando sobre o tema não é um vídeo de polêmica. Vídeo de polêmica é você tá lá, abrir um vídeo para falar mal da pessoa, tá? Abrir um vídeo para falar mal da estratégia de venda da pessoa, e isso é um vídeo polêmico, tá? Porque do mesmo jeito que elas têm as pessoas que gostam dela, você vai atrair as pessoas que não gostam delas para comentar a seu favor. E não é um público bom, gente. Não é um público bom, não queira esse tipo de público para você, tá? Porque não é um público que compra também. O que a gente tem que querer é um público que compra, né? Porque como artesãs pequenas, a gente necessita de um público que compra. Selma, eu posso fazer a mesma estratégia? Será que vai dar bom para mim? Vai dos cálculos, né? Vocês têm que calcular, igual elas calcularam e já mostraram aí que tem o lucro, né? E vendem muito na quantidade também.
Vai do que vocês já entenderam do público de vocês, se eles gostam daquele tipo de peça, né? O meu público, por exemplo, eu não vendo muito americanos. Eu vendi 2 recentes, só porque tá chegando o final do ano, né? A gente tá em agosto, já começaram a querer mexer com decoração. Mas o meu público é de peças de lembrancinhas, o meu público maior. Então, não é o meu público maior. Se eu começo aqui a fazer peças de soplar de 10, pode ser que eu venda 1 ou 2, mas eu não vou ganhar na quantidade assim como as meninas ganham, porque meu público é outro. O meu americano mais barato é R$22,50. O meu mais caro até hoje foi R$35, mas eu sei que tem meninas que vendem a 45, a R$70, aqueles bem trabalhados, tá? E tem público para todo mundo, tá, gente? Tem um público que compra de 10, que não é o mesmo público que vai comprar o de 70, gente. Vocês têm que entender isso, não é o mesmo público, tá? Tem que ver se vale a pena para o seu ateliê. Outra coisa que a gente pode observar é que as pessoas estão falando, então, o que está viralizando, que tipo de conteúdo as pessoas estão consumindo, e elas estão muito ligadas nisso, gente. Que perguntas eles estão falando, o que eles estão querendo ver da gente, né? O que eles estão procurando ali no nosso perfil. Essas artesãs, elas conseguem pegar a tendência e trazer para o nicho delas, né? Trazer para o universo do crochê. Então, elas conseguem trazer qualquer tema para o mundo do crochê, e isso faz toda a diferença, né? Pessoas que sabem o time da plataforma. Porque a rede social, ela não é simplesmente postar por postar. Eu posto muito e não sou bem engajada, então tem que saber o que postar, saber essa diferença, né? É entender o que está acontecendo nela, o que o seu público está querendo ver. E não é sobre a peça em específico, né? E é uma grande lição que a gente precisa entender. Não basta ter só o produto, a gente tem que saber trabalhar em cima do produto, né? É preciso saber apresentar o produto, né? A mesma peça, ela pode ser mostrada de várias formas, gente, de várias formas. Você pode mostrar o passo a passo ou ela pronta, e você pode simplesmente colocar uma foto e dizer assim: esse americano está disponível. Às vezes eu tô até sem saco lá, coloco disponível, valor tanto. Vocês acham mesmo que vai ter muito engajamento isso? Ou pode mostrar a peça sendo usada, mostrar os bastidores, contar a história, mostrar os detalhes. Vai muito do que a gente mostra sobre ela, né? Contar uma história sobre a peça. Isso vai fazer a pessoa imaginar aquela peça na casa dela. E muitas vezes a gente não tá com paciência nem saco para isso, né? A gente tá corrida ali e posta para vender mesmo. E a peça é a mesma, gente. A peça muitas vezes é a mesma, mas você não vai vender e a outra pessoa vai vender. Só vai mudar a forma de apresentar, né? A percepção, só vai mudar a perfeição. E isso se chama marketing, tá? Então, o engajamento também é um conhecimento, ela sabe muito bem o que engaja, tá, gente? O engajamento não é só curtida, não é só comentário, compartilhamento, através dele vem muitas outras coisas, né? Tem gente que salva, coloca as respostas nos stories, quando você responde também os seus haters, você ganha também engajamento, né? Então, você vai fazer as pessoas entrarem no seu perfil, principalmente, e perguntar, fazer as perguntas que a gente quer ouvir. Quanto custa? Quanto custa? A gente tava com a sujeirinha aqui, eu não vi, tem disponível? Como compro, né? Então, vai vir essas perguntas que causam engajamento. E as artesãs, elas aprenderam a perceber o que faz as pessoas pararem para passar o dedo na tela, né? O que faz elas pararem no conteúdo delas. E muitas vezes não é só sorte, tá? É experiência, é o carisma. Falo muito sobre com o meu marido. Falo, nossa, eu fiz um vídeo tão bom e nada, tem 20 visualizações, né? Uma curtida. Acontece muito isso no começo, né, gente? E o vídeo você sabe que tá muito bom. Aí eu falo, às vezes eu não tenho carisma, né? Mas eu vou conseguir atrair uma tribo pra mim, tá? Porque alguém pode achar que eu não tenho carisma, mas a outra pessoa vai achar que eu tenho carisma, que eu sei conversar, que eu sei trazer os temas. A outra pessoa pode não achar. A gente tem que achar o nosso público, assim como elas acharam delas, né? E elas aprenderam isso, né? Elas aprenderam a vender, né, gente? Então, não adianta nada também só ter a visualização se você não consegue fazer o principal, que é transformar a atenção da pessoa em interesse de compra, né? E a venda, ela começa antes da pessoa comprar, muito antes da pessoa comprar, né? Começa quando alguém conhece o seu trabalho, acompanha você, passa a confiar e lembra
você quando decide comprar. Essas artesãs aprenderam a criar, né? A criar um relacionamento, a mostrar, né, produtos e transformar os seguidores em possíveis clientes, né? Então a gente tem muito a aprender com elas sobre marketing e vendas. Então o que a gente pode aprender com elas, gente? Em vez de a gente jogar um monte de hater, o que a gente pode aprender com essas criadoras maravilhosas, né, que a gente tem hoje em dia aí? E eu não acho que a lição seja vamos vender o crochê por R$10. Essa não é a lição, gente. Isso aí eu já falei para vocês que vocês têm que calcular, né? A lição é vamos aprender com quem conseguiu crescer, como elas conseguiram crescer, né? É através de polêmica? Eu não quero trabalhar com polêmica, eu não quero fazer vídeos polêmicos, foi o que eu já comentei com meu marido. Eu tive algumas visualizações, os meus vídeos mais visualizados aqui foram vídeos de temas. É vídeo de polêmica? É um pouco vídeo de polêmica, mas nada assim metendo pau em ninguém, nada assim falando mal de ninguém, é só uma opinião minha, peças que eu amo vender, peças que eu amo fazer e não vendem, peças que eu amo fazer e vendem. Deu bastante polêmica e bastante comentário. Muitos positivos, por sinal, né? Então eu falei pro meu marido, eu não quero fazer vídeos polêmicos, eu não quero que as pessoas venham através de polêmica, né? Mas você comentar sobre o assunto, trazer sua visão, não é polêmica, gente. Polêmica é você tá lá metido no meio, falando mal da pessoa, fazendo vídeo só pra falar mal da pessoa, tá? Isso é saber pegar um gancho do que tá sendo mais falado aqui na plataforma, né? E a gente aprender com elas, gente. Como que elas conseguiram, né? Prender essa atenção, a gente tem que observar, estudar como que elas criam conteúdo, como que elas conversam com o público delas, como que elas apresentam as peças, né? Eu sigo algumas delas maravilhosas, eu amo, tipo, a principal aí, né? Que eu não vou citar os nomes porque a gente fala que, tá querendo engajamento. Se é pequeno, tá querendo engajamento falando de gente grande, né? Mas não, eu amo aprender com elas têm muito a aprender e são muito jovens, né? E eu fico boba, assim, tão jovens que são e sabem tanto de marketing e vendas, assim, maravilhosos, assim, sinceramente. E ninguém tá falando de preço aqui, tá, gente? Como que elas fazem conteúdo, como que elas conversam com o público, apresentam os produtos, né? E a gente não precisa copiar, a gente pode entender da estratégia que elas têm, né? Que o crochê é uma arte, né? A gente vai se inspirando e modificando e transformando essa arte em negócio, né? E a gente precisa entender mesmo do marketing, o conteúdo, do que as redes sociais gostam, né? Do que as redes sociais querem ver da gente, né? E as vendas, né? Talvez seja o maior aprendizado do chamado crochê, né? Crochê de 10. O maior aprendizado do crochê de 10 é o marketing e as vendas, né? Elas sabem muito, gente. E já falei, não é sobre o crochê de R$10, é sobre o conhecimento que existe por trás do crochê de R$10, né? O conhecimento de marketing e de venda, o conhecimento do seu público, o conhecimento do que engaja, o conhecimento de estar ali sempre falada, sempre comentada, nunca esquecida, né? E você, gente, o que você acha? Essas artesãs cresceram apenas pelo preço dos R$10 ou dos R$20? Ou existe uma estratégia por trás? Me contem nos comentários, gente, o que vocês acham disso? É uma estratégia boa? A gente vê que elas vendem muito, né? Benza a Deus, eu torço muito por elas, tá? Eu gosto muito de algumas delas, né? Adoro, vejo tudo que elas postam, tem muito a ensinar. Algumas, gente, são bem assim, até ríspidas às vezes nas respostas. Eu fico boba como as pessoas seguem, né? Assim, porque elas são tão autênticas. Elas não escondem quem elas são, eu acho isso maravilhoso, assim, não fica pisando em ovos, né, responde o que tem que responder, quem gostar bem, amém, né, e é assim que tem que ser, gente, é assim que tem que ser, me inspiro muito, acho elas maravilhosas, elas têm muito a ensinar pra gente, se elas abrirem qualquer curso de mentoria aí, elas vendem, tá, gente, rifa, elas vendem tudo, porque elas entendem muito do que funciona nas redes sociais, né, que elas continuem vendendo mais, que dê muito certo o negócio delas, e a gente tem que aprender essas estratégias, mas como eu disse para vocês, não vender a 10, né, você tem que fazer os cálculos aí se vale a pena. Para mim, por exemplo, um coninho desse aqui, ó, sai R$ 38,90, eu compro no Mercado Livre, frete grátis, se entrega full. Aqui não tem essa marca, né,
E se tratando do valor que eu pago aqui em conta, mas eu sei que elas pagam aí, gente, algumas artesãs dela, R$ 20 no quilo, tá? Eu pago R$ 38,90, quase 40 no quilo. Aqui, R$ 30 é 700 gramas, tá bom? Aqui na minha cidade. Ah, Selma, mas tem crochê, tem fios mais baratos aí, só você pesquisar e ir atrás de cupom. Eu trabalho fora e tenho crochê para mim como renda extra, né? Então, tá barato esse de 1 kg, é R$ 38,90 para mim, tá? Para vocês podem ser caro, mas para mim tá em conta, assim como o valor daqui tá bem alto, né? Então, para mim tá bom. Tira um lucro bom, é um material bom, é um material que eu mais gostei de trabalhar até hoje, foi o Eco Brasil, né? Que me traz um aspecto que eu gosto, é um fio limpo, um fio bem torcido, e que eu pago, assim, com muito gosto, R$ 38,90, tá? Tem fios mais baratos aqui, mas que já não deixa a peça lá, essas coisas, tá? Tem fio aqui de R$ 20, 600 gramas, que é caro para vocês também. Vocês devem pagar 15 a 12 aí, pelo que eu vejo, né? Porque compra com fábrica, fica atrás de cupom, fica ligado nos cupons lá na Shopee. Eu não tenho esse tempo por trabalhar fora, né? Eu não tenho tempo para tá. Eu pesquiso, sim, qual que é mais em conta para mim, se é Shopee, se é Mercado Livre, onde que é, mas eu não fico tanto atrás de cupom, tanto atrás de live de cupom, né? Então, para mim, funciona assim e eu vou colocar o preço em cima do material. É igual quem trabalha com barroco, só prefere trabalhar com barroco. Gente, elas colocam o preço em cima do material delas, do barroco, né? Então, a gente vê que vende também, né? Aqui, gente, meu público, meu público tem gente que paga 110 numa santinha assim, ó, mas não paga 100 num trilho. Depende, gente, depende da peça. Depender do trilho, né? Depender do trilho, paga. Depender do trilho, não paga, né? Aqueles mais simples, né? Então, tem gente que paga 110 nessa santinha de 16 centímetros, mas não paga 40, 50 num tapete, gente. Depende do público, tudo é questão do seu público. Você ter conhecimento do seu público, né? Do que elas gostam, do que elas querem ver de vocês. Com o tempo e experiência, vocês vão vendo o que a cliente de vocês querem ver. Então, a minha opinião sobre isso, eu deixei aqui no vídeo, gente. Se eu vou vender a 10 ou não, pra mim, já disse aqui que não dá, né? Mas admiro as meninas que fazem e vendem muito, são muito guerreiras, né? Trabalham demais da conta e merecem todo o hype, todo o engajamento que elas têm. E o que é de ruim, gente, não fica falando assim, coitadinhas, não. Tudo isso ajuda elas, tá? Tudo ajuda no crescimento delas. E elas já aprenderam a lidar com isso. Tá certo que algumas às vezes ficam mal por certos comentários, elas vêm até responder, né? Mas elas já aprenderam muito bem a lidar com isso e tanto é que estão crescendo cada vez mais, para você ver que Deus é justo, né? Que isso daí não impede o crescimento delas, tá? E eu desejo para vocês, gente, que a gente aprenda com elas sobre engajamento, sobre marketing de marca, né? Sobre o conhecimento do nosso público, conhecimento das redes sociais, que a gente possa aprender, que a gente possa valorizar elas também, porque trazem conteúdos riquíssimos. Então, o tema de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado desse outro lado, né, do crochê do 10, não assim em questão de valores, né? Vamos deixar, gente, cada um cuida do seu valor, cada um coloca o preço que quiser, ninguém tem que se meter nisso. Se vocês estão se metendo muito é porque estão com tempo. Vocês estão vendendo, gente? Estão vendendo aí? Então, tem que pensar nisso. Enquanto vocês estão ali criticando, as meninas estão crescendo, estão vendendo e estão dando uma aula de marketing e engajamento pra gente, tá? Então, vamos aprender com elas. Então, meu vídeo fica por aqui. Um beijo pra vocês. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, me dá uma forcinha. Estou correndo atrás das minhas horas, né? Para conseguir monetizar aqui no YouTube. É uma plataforma que eu estou gostando bastante. E espero que vocês me acompanhem aqui também. Um beijo no coração de vocês, que a gente produza muito e venda tudo que a gente produzir. E eu também, né? Um beijo e até o próximo vídeo.